aprender a fazer. Sim, Você senhor. aprendeu a fazer? Opa, vamos? Ah, vamos, mas é uma honra, claro. Estamos ao vivo já aqui, começando mais um Conde Anitta aqui pelo canal do Conde. Me explica essa história aí, Anitta. Como é que é o negócio? Você já está fazendo entrevista no seu canal? 3 dias já. Nós tivemos 3 interações. Boa tarde aos amigos do canal, boa tarde aos amigos do Conde, que são os meus amigos também. Nossos amigos comuns. Nossos amigos comuns, né? Uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. E 3 dias já que a gente está fazendo interações. A gente foi aprendendo, porque nós somos de uma geração, né, com plural de modéstia permitido, que a gente jogava futebol na rua, empinava a pipa, andava de carrinho de rolemã, andava de bicicleta, mas não tinha internet, não tinha computador, não tinha iPhone, né? Então a gente vai aprendendo num ritmo um pouco mais lento do que a garotada. Mas você, imagina, você está super rápido. E eu acho que essa é uma notícia importante, que você vai começar a fazer interações no seu canal. E porque eu acho que, inclusive, eu ia propor isso para você. A gente já tinha conversado antes, né, da gente trazer um convidado de vez em quando, para a gente conversar, para a gente interpelar. E acho que isso é uma grande notícia. Então, te dou os parabéns, fico feliz. Tem uns macetes. Você aprendeu a fazer o vídeo de espera, tudo bonitinho? Aprendi. Ah, esse é o Anitta. Eu demorei um tempão para aprender esse vídeo de espera. Eu confesso a você que eu tenho um assessor bom aqui, viu? Que é meu filho que me ajuda. A gente já tinha conversado antes, né, da gente trazer um convidado. Vazou aí. Exato. E eu acho bacana a ideia de nós trazermos um convidado, né? Porque sempre enriquece, ilustra o debate. Ontem, por exemplo, eu convidei os amigos, não sei se você os conhece, da TV Jovens Cronistas. Esse pessoal da TV Jovens Cronistas, eles são jornalistas formados, bem jovens, jornalistas, principalmente o Cláudio, o Adriano, um pouco mais velho, são formados, são da periferia da Grande São Paulo, um deles da região da Zona Leste, o outro da região de Mariporã, no Distrito Industrial de Mariporã, e eles poderiam estar fazendo veiculação de material do Alan dos Santos, do Velho da Van, do Silvio Santos. E não, eles estão do lado certo da rua, mesmo com as dificuldades que estar do lado certo da rua, nas condições em que nós estamos hoje no país, demandam. Então, achei de extrema importância, de extrema relevância, a possibilidade de prestigiá-los, de levar um fluxo de amigos, né? Como nós dissemos há pouco, são nossos amigos, amigos da democracia, do Estado de Direito, para que também conhecessem o canal deles. Foi uma interação muito também. Gosto muito da ideia, já que você falou essa, né? O pessoal que está assistindo aqui, a gente tem uma interação que tem as pessoas que curtem a gente junto e tal, você sabe disso. E aí eu acho que uma das coisas interessantes é trazer o pessoal que acompanha para falar também. Todo mundo que está assistindo aqui, todo mundo é potencial entrevistado para a gente quer conversar. Acho que é importante a gente interagir diretamente com o público que acompanha, que compartilha, e vamos buscar a melhor maneira de fazer isso. Acho que mais uma vez eu concordo com você, Conde, e são pessoas, geralmente, que têm a possibilidade de, com a sua interpretação, com o seu viés, contribuir para a qualificação do debate. A gente tem feito, já há 3 dias tenho feito essas interações, a priori com o pessoal que também está nessa nossa mídia, está no nosso campo, mas é uma excelente ideia, uma ideia muito bacana. A gente pode fazer isso com o maior prazer. Muito bom. A Anitta vem chegando mais forte. Eu vi seu canal lá. Aliás, Anitta, nossa pauta hoje tá econômica. Eu acho que o noticiário está muito econômico. E você fez uma live ontem, quase que de emergência, falando dos mercados. Estou enganado, não? Hoje pela manhã. Hoje pela manhã que você fez? Isso. E aí eu quero... Enfim, vamos conversar o seguinte. O real é a moeda mais desvalorizada do mundo. Eu estou aqui com algumas referências abertas aqui no meu computador. Tem uma entrevista do Rubini, aquele economista que previu a crise de 2008. Ele está prevendo a derrota do Trump e uma crise econômica na ordem de 30% a 40% de perda dos mercados internacionais em função do coronavírus. Como é que você está vendo o coronavírus agora chegando mais forte no Brasil? Já estamos com 13 casos nesse momento. E o que ele diz é que o coronavírus vai chegar nos Estados Unidos. Não tem como você fazer. Inclusive, já chegou, mas a gente vai ter uma expansão e isso pode assustar também. Os mercados hoje estão em pânico também, né? Fala para a gente. Exato. E a gente tem um problema mais sério, Conde, porque o Brasil ele tem uma condição especial, negativa, infelizmente,
que é o problema da falta de fundamento na economia. Você tem uma economia com um grande número de desempregados, grande número de subempregados, você tem uma economia com um nível de concentração de renda praticamente ou maior, ou se não dos maiores. Existe uma contradição em relação a isso. Alguns dizem que existem mais 2 ou 3 países no mesmo nível, no mesmo patamar, mas nós somos campeão de desigualdade. O que significa ser campeão de desigualdade? Que o consumo ele fica restrito porque alguém, por mais condição de concentração de renda que tenha, tem uma certa limitação de consumo, tem uma certa limitação, que o cara pode ter trilhões, mas ele tem uma certa limitação de consumo, exceto se a gente falar no mercado de alto luxo, né? Que o Brasil, especialmente, não tem muita participação. Bom, o que acontece aqui? As bolsas brasileiras, o coronavírus chegou forte na Itália. Então, era de se imaginar que as bolsas italianas, a bolsa italiana especialmente, tivesse uma retração maior do que a brasileira, muito maior. Você tem lá checkpoints, você tem postos de exército montados nas estradas, você tem um controle sanitário rigoroso, você tem muitos casos de mortes na Itália, por volta de 3% de taxa de letalidade, mas muita gente morreu na Itália. Na maioria, pessoas idosas e imunodeprimidas. Mas muita gente morreu. O que você imagina? Que se você tem no Brasil 13 casos, se você tem no Brasil, por enquanto, felizmente não houve notícia de nenhum óbito, você imagina, confirmado, você imagina que o Brasil sofresse menos, a priori. Mas o Brasil está sofrendo mais. O Brasil hoje, por exemplo, a Bolsa Brasileira, na manhã, quando eu ingressei, sofria mais do que as bolsas europeias e mais do que a Bolsa Italiana. A Petrobras chegou próximo de uma perda de 10%. Nesse exato momento, eu estou verificando aqui, a Petrobras está perdendo 9,13% do seu valor em relação ao valor de abertura. Você tem da ordem de dezenas de bilhões, né? Muito dinheiro envolvido. A Petrobras, até dias atrás, a Petrobras a ação PN4 da Petrobras, que é a ação preferencial, valia R$30. Nesse momento, ela vale R$22,91. Só para entender a coisa, a nível de ordem de grandeza, está perdendo cerca de 25% do valor, aproximadamente. Já estava um pouquinho acima dos 30%. O que acontece no Brasil? Não tem perspectiva de retomada do crescimento. Não tem perspectiva de programas como o PAC, por exemplo, que era um programa de aceleração do crescimento, que é um investimento que você capta dinheiro novo para fazer investimento em infraestrutura, gera emprego, gera salário, gera demanda no comércio, gera demanda na indústria e a roda da economia funciona. Não existe essa perspectiva no Brasil no momento. Você tem a Seguridade Social não mais como distribuidora de renda. Seguridade Social, hoje, você, para se aposentar, eles te seguram lá 4, 5, 6 meses, tem gente que está esperando há mais tempo. E quando nós estávamos no governo do presidente Lula, nós recebíamos o aviso, aqueles que tinham direito, de que a partir daquele momento poderiam receber o benefício. Isso fazia com que a economia nas pequenas cidades rodasse. Eu sempre digo isso, olha, o avô, eu acompanhei muito de perto muitas histórias assim. O avô comprava um lápis, um caderno, uma calça, uma boneca para o neto, para a neta, para poder movimentar o comércio, que movimentava a indústria e a roda da economia funcionar. Acabou isso. Isso está em estado de franco declínio no Brasil. E o Brasil está sofrendo, vai sofrer mais, lamentavelmente. Tem gente que diz assim, vocês estão torcendo contra. Ao contrário, a gente está torcendo, independente de quem seja o gestor, o presidente, de quem seja o Congresso, para que as pessoas, pelo menos, tenham o direito de ter um mínimo de dignidade. Mas nós não podemos ser cegos, nós não podemos fingir que não estamos entendendo a realidade. O viés é ruim. Até porque o nosso ministro da Economia se revelou assim, um fracasso retumbante, não só no ordenamento, enfim, nas tecnicalidades ali de conduzir a economia do tamanho da brasileira, mas também na retórica. Ele estressa o mercado. O Paulo Guedes é uma pessoa... Ele até disse ontem, falou, se tiver mais besteirinha, vai para R$5 o dólar. Como é que um ministro diz esse tipo de coisa? E você tem um grande problema com relação a esse dólar caro. As pessoas imaginam, o dólar caro pode privilegiar a exportação de commodities brasileiras, tornando-as mais competitivas. Não é uma verdade exclusiva. E eu te digo por quê. Porque muitas indústrias nacionais, principalmente de médio e alto valor agregado, dependem de matéria-prima importada, dependem de matriz tecnológica importada, o que encarece o custo dessas empresas. O que o governo do Lula tentava fazer, especialmente o governo do Lula e o primeiro governo da Dilma, era a construção da matriz tecnológica nacional.
Eu dou o exemplo aqui da Braskem, porque eu acompanhei de perto essa situação. Eu tive um relacionamento até próximo com a Braskem, em função de negócios que nós tínhamos na ocasião, na área dos termoplásticos. E o que acontecia, Conde, na área dos termoplásticos? A Braskem passou a ser uma empresa competitiva e que buscava investimento em pesquisa e tecnologia para não depender, por exemplo, de catalisadores dos Estados Unidos da América do Norte, da Alemanha, de duopólios, de conglomerados que controlavam aqueles negócios. E a quem que eles começaram a recorrer? Eu acho que isso aqui dá uma história muito legal para a gente entender mais profundamente, detalhadamente, por que acontece o golpe no Brasil da maneira que aconteceu. Eles começam a recorrer a empresas chinesas e russas para construir, em conjunto, matriz tecnológica para não depender dos norte-americanos. E o que acontece logo depois? Eles começam a sofrer uma série de ataques, inclusive em relação a barreiras não tarifárias. Porque o que acontece? Eles começam a ser formadores desses mercados no exterior e muitos países começam a colocar barreiras não tarifárias. Vamos analisar o material, vamos ver se o material tem a densidade que está declarada, vamos ver se o material está na cor, que sabe? Tudo para procrastinar, para adiar a entrada de produto brasileiro nesses mercados. Quando a coisa fica insustentável, eles ficaram muito grandes, aí o que acontece? Eles começaram a virar a Geni, né? Junto com a Petrobras, junto com o BNDES, a Braskem é corrupta, a Odebrecht é corrupta, não sei, pode ser que seja, não sei, eu não tenho procuração para defender. Mas é aquela história, jogaram a criança com a água do banho. A Alemanha, por ocasião, inclusive, do regime nazista, tinha lá a Volkswagen, a Siemens... A Bayer, né? A Bayer, e se não cometeram, e se cometeram ilegalidades, pessoas foram responsabilizadas, as empresas não foram descartadas. Né? Aqui não. Aqui que nós acabamos com a Braskem, praticamente, acabamos pelo menos com a identidade nacional dessa busca da construção da matriz tecnológica, acabamos com a construção civil, acabamos com as indústrias nucleares brasileiras. Nitidamente, todo esse processo, para quem acompanha um pouco mais de perto, é uma afronta à soberania nacional. E o que eu estou batendo constantemente em relação a essa crise que a gente vive é que se a gente não tiver indústria de médio e alto valor agregado, se a gente não tiver pesquisa, ciência e tecnologia, se a gente não tiver educação de ponta, nós vamos correr atrás do rabo. Nós vamos ficar a vida inteira buscando maneiras paliativas de contemporizar em relação a períodos de crise. Então, a gente está sendo mais atingido do que a Itália, que tem uma crise séria de coronavírus. E você sabe, quanto mais que a China. As bolsas da China, quando reabriram até com uma perspectiva ligeiramente otimista, em razão de terem mensurado o que seria, por exemplo, a letalidade do coronavírus e a perspectiva da vacina. Agora não, aqui está ladeira abaixo. Ladeira abaixo. O Brasil é um dos países que mais estão sofrendo essa pressão do coronavírus, mas não é exclusivamente pelo coronavírus. Acho que é isso que você está explicando aqui. Eu só vou corroborar e acrescentar um dado. Quer dizer, o Brasil está sem governo. O Brasil está com todos os dados econômicos, enfim, ladeira abaixo. Você tem problema no emprego, você tem problema no salário, você tem problema de crescimento. Acabou de sair o dado do crescimento, quer dizer, foi um balde de água fria. O Paulo Guedes disse que já estava todo mundo esperando isso, mas não era bem assim. Né? Não era bem assim. E nesses dados, 0,1% a mais ou a menos faz diferença, porque é um dado muito grande. Deixa eu saudar aqui os nossos internautas, Anitta. Falar aqui para todo mundo, saudar aqui Eneida Posser, Paulo Vilela, Antônia Santos, Milton Costa, Jacinto Rolim, muito boa tarde para todos vocês aqui. Eu que te gosto, dois amores. Décio Machado aqui no Pinto, está dizendo aqui, nos sites e blogs de direita, ele já não tem a mesma força. Entro lá e deixo fotos e mensagens contra o Bozo e eles ficam pé da vida. Vamos ler mais um pouquinho aqui. Pessoal que quiser perguntar para a Anitta, Anitta Educação em Pessoa. Conde, você precisa conhecer Marcelo Feitosa, Andréa Martins me dando uma dica aqui. Preciso conhecer, vamos conhecer. Vai no meu Facebook, segue o Conde no Facebook, me dá a dica por lá, inbox ou então em algum comentário, porque daí eu tenho mais condição de realmente anotar essa dica. Tânia Marina, parabéns aos jovens cronistas. Eu vou pegar uma imagem aqui, Anitta Blian, das moedas que desvalorizaram no mundo. Só para a gente ter uma referência aqui, olha só, moedas globais, portal G1, a rúpia indonésia, ela valorizou com relação ao dólar, o novo shekel israelense valorizou, dólar de Hong Kong valorizou, aí começa a ter as desvalorizações. Coroa tcheca, franco suíço, libra,
lira turca, dólar canadense, a gente vai, coroa sueca, peso chileno e o real está em último lugar. Quer dizer, é a moeda que mais desvalorizou no planeta. Eu acho que, assim, só fazendo uma ponderação sobre o que você disse antes, fundamentos da economia brasileira estarem todos estragados e prejudicados, mas o Brasil só não quebrou de uma vez em função da gordura deixada pelos governos democráticos, que é basicamente as reservas internacionais e aquilo que você pode até falar melhor para a gente agora. Vai lá, Anitta. Isso é um dado concreto, isso é um dado objetivo. Você tinha um número importante, expressivo em relação a reservas internacionais, que faz com que, nesse momento, o que acontece? O governo brasileiro vende esses dólares para mitigar, para dar uma aliviada, né, nessa desproporção entre oferta e demanda, que faria com que o dólar tivesse ainda mais valorizado em relação ao real, que o real estivesse ainda mais desvalorizado. Então, o que eles fazem? Como eles veem que a procura é muito grande, eles fazem sucessivas ofertas da moeda para tentar regular esse mercado. Mesmo fazendo vendas importantes, inclusive que eu acho temerárias, porque talvez nós estejamos às portas de uma crise econômica mundial, como você falou há pouco, que ainda venha mais forte. Então, era momento de nós estarmos economizando todas as energias possíveis para enfrentar esse período que ainda pode acontecer na economia global, né? Você tem conflitos latentes. Ontem, por exemplo, você teve a notícia de que a Turquia e a Rússia acertaram um cessar-fogo na Síria. É muito tênue, é muito frágil. Pode acontecer ali uma conflagração, mexeria com a possibilidade de um conflito global maior. Tem muita coisa de gás e petróleo naquela região. Tem a questão do Irã, que não está muito bem resolvida. Tem o dado do coronavírus. Você tem muita coisa no cenário internacional. Posso fazer só um... Esquece o fio do teu discurso, mas eu só vou fazer uma pequena piadinha no meio. Daqui a pouco, o Lula vai lá na Turquia, tá? ele conserta tudo isso aí. Você viu a agenda internacional do homem? Desculpa, depois a gente vai falar disso. Claro. Não, o grande problema da Turquia hoje é que você tem uma presidência exercida por um sujeito que é muito pouco afeito à democracia, muito parecido, inclusive, em relação à família, muito parecido com o Bolsonaro. São pessoas que falam sobre um fundamentalismo, a gente já falou algumas vezes sobre isso. Lá eles falam sobre um fundamentalismo vinculado a um ramo do Islã. Aqui falam sobre um fundamentalismo vinculado a um ramo do cristianismo. Mas o sinal é trocado, mas é a mesma coisa. É a busca do dogma, alienando a população do debate democrático, esmagando a população de origem curda na Turquia. Os curdos nunca foram tão atacados como foram pelo Erdogan, né, e pelos seus. Então, quer dizer, é um sujeito absolutamente antidemocrata que faz a agenda dos estadunidenses. Tem uma pequena diferença do Bolsonaro, porque o Bolsonaro ele faz e ele se orgulha, ele beija, bate continência para a bandeira, e o Erdogan, talvez pelo perfil do público turco, essa coisa do arquétipo, do paradigma, ele vira e mexe, ele faz um discurso afrontando os estadunidenses, como se ele estivesse distante dos interesses deles. Mas ele faz a agenda do governo estadunidense, dos lobbies estadunidenses. Literalmente. Inclusive, essa inserção dentro da Síria é por procuração. Quem queria fazer isso eram os estadunidenses, que inclusive deram munição para ele, deram apoio logístico, deram informação de inteligência e tudo mais. Quer dizer, o Erdogan é muito parecido com o Bolsonaro. É uma ameaça para a paz mundial também, né? Então, você tem vários cenários. Coronavírus, que quer queira, quer não, mesmo que a letalidade não seja muito alta, está se espraiando pelo mundo todo. E o efeito psicológico que isso tem nas bolsas de valores. O efeito psicológico é a grande questão, né? Você vê, hoje na farmácia não tem álcool em gel, não tem máscara. As pessoas foram... antes quando surgiu a notícia que tem um caso no Brasil, as pessoas faziam fila de manhã em algumas farmácias aqui em São Paulo para quando chegasse o álcool em gel, elas poderem comprar. Não tem no supermercado, não tem na farmácia. Aqui em São Paulo, capital, pelo menos, não sei nas outras cidades do Brasil, mas uma procura até desproporcional em relação ao que é o risco representado hoje. Você tem um problema muito sério, que é um problema de confiança também no empresariado. Um problema de confiança. O empresariado ele se alinha com a lógica do Bolsonaro, porque realmente existem alguns estratos da sociedade que têm pânico de concessão de poder político às populações que sempre foram privadas desse poder político. Então, estão abraçando até o capeta
Não dá poder político. E eles estão correndo riscos, porque você tem muitas campanhas de boicote a lojas e empresas desses apoiadores de Bolsonaro, né? Hoje isso foi tema aí pipocou um pouquinho no noticiário. Não sei se você chegou a ver. Agora, Anita Milian, seguinte, o cenário é muito complexo. É a pandemia, é o coronavírus, é o efeito psicológico, são as eleições americanas, é o efeito Bolsonaro também, no Brasil, né? O Brasil é um dos grandes países do mundo. Então, se alguma coisa desandar aqui muito fortemente, você tem consequências também em outros, né? Você contamina outras situações. E aí eu vou trazer aqui a entrevista do Nouriel Roubini, que é um economista turco. Ficou famoso porque ele previu corretamente a crise de 2008. Ele está dizendo aqui, é uma entrevista na Carta Capital, vou até abrir a imagem para compartilhar com vocês. É uma entrevista do dia 28 de fevereiro, mas ela é muito interessante. Ele diz que a crise é muito mais grave para a China e para o resto do mundo do que os investidores esperavam, por 4 razões. Primeiro, não é uma epidemia limitada à China, mas uma pandemia global. Segundo, está longe de terminar. Isso tem consequências enormes, mas os políticos não percebem isso. Ele está percebendo também um vácuo de liderança nessa questão do coronavírus. Aí ele vai dizendo, ele faz a previsão de que o Trump vai perder as eleições, porque ele diz, isso é histórico, né? Todas as grandes crises, ele está dizendo aqui, que o Trump tentará colher benefícios dessa crise, com certeza, do coronavírus, mas tudo mudará quando o coronavírus chegar aos Estados Unidos. Você não pode construir um muro no céu. Olha, eu moro na cidade de Nova York, as pessoas têm ido muito pouco a restaurantes, cinemas ou teatros, mesmo que ninguém tenha sido infectado pelo vírus até agora. Se vier, estamos completamente, ele diz aqui, fodidos. Aí eu quero passar para você, Anitta, o seguinte, junta isso com que a gente ainda vai chegar na agenda internacional do Lula, mas na super terça, no cenário, na recuperação do Joe Biden nos Estados Unidos, da eleição democrata, no Partido Democrata. Como é que você acha que essa conjuntura, essa engenharia internacional de crise, de retração econômica, pode influenciar na eleição americana, que, por sua vez, vai influenciar muito aqui a realidade política brasileira? Seu som. Opa. Inclusive, recentemente, eu tive conversando com algumas pessoas que estão bem envolvidas nesse processo de compreensão do que está acontecendo ali nas prévias do Partido Democrata nos Estados Unidos. O que as pessoas têm dito é que o que você tem hoje de importante, de relevante, é que a máquina de mentira que funciona no Brasil, que funciona na Turquia, que funciona em Israel, está funcionando nos Estados Unidos a pleno vapor. E que você tem uma tendência, né? Como eu digo, né? Nós não podemos ser cínicos, né? Mas, de certa forma, eu guardo um certo ceticismo em relação à eleição dos Estados Unidos da América do Norte, pelo que eu ouvi recentemente e pelo que eu pude captar. Parece que existe toda uma engrenagem funcionando muito forte, com o apoio desse capital, com o apoio da indústria de armas, com o apoio da indústria do petróleo, do gás, da química, da petroquímica e da farmacêutica, um esforço muito grande para que o Donald Trump seja reeleito. E algumas pessoas, principalmente que estão ali no meio oeste, têm a impressão de que essa vitória poderia ocorrer, não quero jogar uma ducha de água fria em cima da expectativa das pessoas, mas que essa vitória poderia ocorrer, talvez até com mais facilidade do que na eleição anterior. Né? Em relação às prévias do Partido Democrata, a sinalização hoje é que existe um ligeiro favoritismo do Biden. Essa é a perspectiva atual. Né? O Sanders não perdeu, mas tem um ligeiro favoritismo do Biden. E eu vou dizer uma coisa para você, entre o Biden e o Trump, a coisa também não muda muito. Não muda muito, porque eu lembro da Hillary Clinton, a Hillary Clinton ordenou um genocídio na Líbia contra o povo líbio. Inventou que o Muammar Gaddafi estava matando seu próprio povo, aquele discurso deles, né? Que direitos humanos estão sendo afrontados, ataques políticos corruptos, aquela máquina de mentira que eles contam, e ordenou um genocídio. Os primeiros ataques ali foram feitos por estrangeiros, na cidade de Benghazi, que é a segunda cidade mais importante do país, na Líbia. Estrangeiros. Quem pagava esses estrangeiros? Eu fico aqui me perguntando. Quem pagava? Então, quer dizer, um embate entre o Biden e o Trump, e eu, honestamente, particularmente, evidente que se a situação fosse em relação ao Sanders, a coisa muda diametralmente de figura. Mas um embate entre Biden e Trump
Eu não sei se o Brasil... Eu acho que a eleição americana está sendo decidida agora. É, Quem é. for o candidato democrata, você vai ter uma eleição ou vai ter o prosseguimento dessa política que eles estão desenvolvendo lá. Se quiser concluir, querido, conclua. Sim, Daí eu... sim, é isso, Conde. Existiria uma expectativa se houvesse a vitória do Sanders, se houver a vitória do Sanders nas prévias do Partido Democrata, mas eu vou dizer uma coisa, entre Biden e Trump, para mim, não vai mudar muita coisa, talvez mude a embalagem, né? Olha só. Você sabe o que me lembra Biden e Trump? Me lembra aqui a possibilidade de você ter um embate entre Hulk e Bolsonaro. Pois é, e daí o Flávio Dino já disse que vai estar do lado do Hulk, mas tudo bem, só estou provocando. Eu acho tão engraçado, não, que a gente vai deixar para o último bloco, para os 2 últimos blocos, eu quero falar da matéria do The Guardian sobre o Bolsonaro, quero falar, e daí quero falar da agenda. Vamos fechar com a agenda do Lula, porque eu acho que é uma coisa muito bacana. Antes disso, Anitta, e público aqui no canal do Conde, eu quero trazer assim, o que o Nouriel Rubini fala sobre as eleições americanas. Ele é muito... Ele parece aqueles profetas, mas é que ele acertou, né? Então, a gente presta atenção no que ele diz. Ele diz assim, isso sobre o Trump perder, né? Isso é uma previsão ousada? O jornalista pergunta para ele. O que te faz ter tanta certeza? Ele diz, porque existe um risco significativo de uma guerra entre Estados Unidos e Irã. O governo dos Estados Unidos quer uma mudança de regime e bombardeará os iranianos. Mas os iranianos estão acostumados a sofrer. Acredito, sou judeu iraniano e os conheço. E os iranianos também querem uma mudança de regime nos Estados Unidos. As tensões elevarão os preços do petróleo e levarão, inevitavelmente, à derrota de Trump nas eleições. Aí ele complementa. Isso sempre acontece na história. Ford perdeu para Carter após o choque do petróleo em 73. Carter perdeu para Reagan devido à segunda crise do petróleo em 79. E Bush perdeu para Clinton após a invasão do Kuwait. A gente não pode negar que ele tem um método de análise, né, Anitta? Eu acho que existe uma possibilidade concreta, assim, desse embate entre Estados Unidos e Irã. Essa é uma situação concreta, e eu diria o seguinte, eu tenho uma ligeira divergência, porque eu acho que esse embate, se acontecer, acontecerá em razão da demanda desses lobbies, da indústria da guerra, da indústria do petróleo e do gás, e das outras indústrias que também são muito importantes exercendo essa pressão. E não de uma necessidade de cunho geopolítico estratégico, em razão de alguma ameaça que o Irã represente para a região. Quem representa a ameaça para a região são esses interesses que buscam desestabilizá-la. Agora, não vamos esquecer, Anitta, e a gente inclusive conversou sobre isso naquele momento do assassinato do general iraniano, a gente estava na véspera da Terceira Guerra Mundial. Isso aí foi manchete nos grandes jornais do mundo todo. A gente saiu de uma situação... E é engraçado como a gente já esqueceu isso, né? De uma certa maneira também, né? Houve ali uns panos quentes, o Trump fez aquela coletiva muito estranha, ele não fez um pronunciamento no Twitter como ele tinha prometido, quer dizer, foi um momento muito tenso da história e que acho que essa ferida ainda não cicatrizou. Anitta, comenta essa questão e daqui a pouco vou para o bate-papo e a gente volta com outro tema. Naquele momento, a conflagração não ocorreu pelo seguinte, o Irã, ato contínuo, retalhou contra 2 bases estadunidenses no Iraque. Uma na região curda e outra, um ataque mais expressivo, contra uma base na província de Al-Anbar, que é no deserto iraquiano, na região oeste do país, em direção à fronteira síria. Existe até uma contradição, uma controvérsia em relação à eficácia, ao tamanho desse ataque. Porque semanas depois começaram a aparecer notícias de soldados americanos, soldados estadunidenses que teriam morrido no Afeganistão, na Alemanha, e há muita polêmica envolvendo o local dessas mortes. O regime iraniano anuncia que houve muita baixa nesse ataque, principalmente contra a base de Al-Assad, na província de Al-Anbar, e que os estadunidenses anunciaram de uma forma gradativa, de uma forma... Não, primeiro não houve baixa, depois houve pessoas que tiveram problemas, depois o número subiu, depois pessoas que tiveram danos cerebrais. Então, talvez, essa é uma possibilidade que se aventa na região, que o fato de o Irã ter retalhado eficazmente contra os estadunidenses talvez tenha freado o ímpeto de um ataque em larga escala dos estadunidenses naquele momento. Mas eu acho que eles não desistiram, não. Eu acho que eles continuam, e a agenda deles é aquela, né? Eles vão tentar solapar por dentro o regime, eles vão tentar provocar parte da população contra o regime. Lá, você lembra que chamaram o embaixador britânico para participar de uma manifestação contra o regime do Irã nos dias seguintes?
Quer dizer, a agenda é a mesma. Eles gostam de interferir nos assuntos internos dos outros países. E quando eles são, de alguma forma, contrariados, eles raramente, dificilmente, eles desistem. Né? A política é imperialista e de uma soberba ímpar. Rancorosa, né? Rancorosa. Olha só, a Anitta Ablian aqui, a Valéria Torres está dizendo coronavírus. Lembrando que na Itália a saúde não é universal e o Brasil, o país das bananas, possui o SUS e quer destruir. Nojo desse governo. Lembrando também, né, Valéria, que os Estados Unidos também não têm cobertura universal de saúde, né? Então, quando o coronavírus, enfim, acelerar o passo nos Estados Unidos, a gente vai ver realmente um estresse muito grande aí no mundo, né? Nesse painel econômico mundial. Samuel Quintana de Souza está dizendo, nem gosto de dizer isso, mas vai chegar a hora de comprar na Bolsa quando o Bolsonaro cair. Vai ser o inverso, uma prova de incapacidade desses infantis. Ele diz mais uma coisa aqui, ando com uma curiosidade renitente de saber qual o poder aquisitivo de um operário chinês, porque não acredito que possa ser pouco. Cheira a invenção da mídia capitalista. Essa questão, bom, sobre a China e sobre o coronavírus, muitas teorias também vindo à tona de que pode ser uma retaliação, um vírus criado para acabar com a economia chinesa, nessa disputa Estados Unidos e China. Agora, uma coisa que eu sempre ressalto quando se fala da China é o seguinte, esse ano de 2020 é o ano em que a China vai anunciar, não sei agora se o coronavírus vai atrapalhar essa agenda, mas vai anunciar a extinção da pobreza na China, né? Com uma régua de pobreza mais exigente que aquela que o Banco Mundial prescreve no mundo todo, né? São mais de $3,90 por dia na China, eu não me lembro o número aqui, mas é mais do que eles são mais exigentes para medir a pobreza. Enfim, só para complementar essa questão toda, Anitta, China, Estados Unidos, coronavírus e o Brasil no meio de tudo isso fragilizado por não ter um governo. Indicando daqui a pouco para a agenda do Lula e para essa matéria do The Guardian. Eu já vou trazer a matéria do The Guardian, né? Quer dizer, ele destrói, coloca a população brasileira, descreve a população brasileira em pânico com um presidente que desrespeita tudo o que é possível desrespeitar. Imprensa, minorias, mulheres, negros, indígenas, e é uma matéria muito forte. Enquanto você fala, eu vou abrir aqui para mostrar para o pessoal. Vai lá, Anitta. Olha, que o Bolsonaro tem essa agenda, o povo brasileiro, na sua enorme maioria, já conhece desde o momento em que ele ameaçou matar o presidente Fernando Henrique Cardoso quando ele estava na presidência da República. Claro que era um discurso retórico, Fernando Henrique Cardoso foi outro presidente entreguista, né? Outro presidente que entregou todos os próprios nacionais. Interessante como o Bolsonaro é um sujeito tão ignorante, é um sujeito tão limitado, que naquela ocasião ele atacava o Fernando Henrique Cardoso, inclusive porque o Fernando Henrique Cardoso falava numa potencial agenda de privatização de empresas como a Petrobras. Parte do discurso dele ia nesse sentido de que aquilo era inadmissível, que ele era um militar nacionalista e tudo mais. Depois, eu tenho uma convicção de que o Bolsonaro, há muito mais tempo, sofre a influência, a ingerência e tem uma proximidade muito grande com interesses estrangeiros. Essa, aliás, é uma tese que, se a gente estudar um pouquinho o perfil, a carreira dele, desde a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, eu acho que não fica muito difícil de nós aferirmos, né? Aquela história, diga-me com quem tu andas, quem são seus amigos, quem promoveu a história do Bolsonaro. Aí está aí o pessoal da SECOM que não nos deixa mentir, né? Um pessoal sempre muito interessado em se apropriar do poder no Brasil. É um ignorante, absolutamente ignorante, é um sujeito extremamente limitado, que tem orgulho da sua limitação e que, como a gente tem dito algumas vezes, fala para um setor da população, para uma minoria, isso é certo, que é uma minoria da população, é absolutamente certo. Aí vão dizer, mas ganhou com uma máquina de mentira contra o PT, contra o ex-presidente Lula, sem precedente na história do Brasil. Com o Jornal Nacional, com o Globo, com o Record, com o SBT, com o Band, com todo mundo junto, os jornalões, a Jovem Pan, sites, movimentos como a MBL nas ruas, vem para a rua, muitos deles financiados de fora do Brasil, né, com denúncias aí pululando em relação a isso. Agora o sujeito é limitado. Fala para uma minoria que gosta disso. Fala para uma minoria que vibra com isso. E que provavelmente vai estar nas ruas no dia 15 de março. Se até lá eles não desistirem, alegando que o problema é o coronavírus, né? Porque eu tenho para mim que essas manifestações do dia 15, numericamente, elas vão ser fracas. Essa é a minha expectativa. Eu acho que você pode ter alguma concentração aqui na Avenida Paulista, alguma concentração ali na Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro,
mas pelo Brasil devem ser manifestações fracas. Deixa eu só fazer um comentário. Eu acho que esse delírio é muito delirante, né? O bolsonarismo, de achar que as pessoas vão sair às ruas para apoiar o governo contra o Congresso. É delírio. Isso não, a população sai às ruas contra um governo. Isso é possível e nós assistimos isso. Agora, para defender, realmente não vai acontecer. A gente já viu isso aí, as manifestações, as micaretas aí, chamadas pelo Moro, todas fracassaram. Por que essa daria certo? Realmente... Você tem uma quantidade de gente, uma quantidade limitada de gente que votou na monarquia no plebiscito. Você tem uma quantidade de gente que não gosta. Efetivamente, quando eu estava na escola, eu sempre digo isso, Herondina foi eleita prefeita, tem o quê? Tem 32 anos, vai fazer 32 anos. Tinha gente que dizia que não deveria ter nordestino em São Paulo. Tinha gente que dizia o Vargas trouxe nordestino para São Paulo como represália em função da Revolução de 32. E essa gente, muito provavelmente, que é uma expressão numérica pequena, é uma parte pequena da população, porém barulhenta, pode ser que vá para a Avenida Paulista, pode ser que vá para a Avenida Atlântica. Não é muita gente, mas é gente que faz barulho, é gente que gasta muito para ter visibilidade, né? E que está apoiado por alguns extremistas, está apoiado por alguns extremistas dentro do empresariado que estão dando tiro no pé. Estão dando tiro no pé. Estão deixando de prosperar com seus negócios para atender uma agenda que é uma agenda meramente exclusivista, como eu falei agora há pouco, para não dar dignidade para as pessoas que sempre foram privadas dessa dignidade, um pouquinho, eles preferem ter uma postura que é praticamente um harakiri, é uma postura kamikaze, contra seus próprios negócios, mas exclusivismo, racismo, eugenismo, toda essa agenda aí, gente que votou na monarquia. Eu estimo entre 6% e 8% da população total do país em relação aos eleitores. Perfeitamente, Anita Blian. Agora eu queria trazer uma questão, está conectada com essa, antes ainda da gente falar da agenda do Lula, que é o seguinte: o Bolsonaro fez aquela pantomima lá, aquela história de colocar o carioca humorista na coletiva em Brasília, espantou justamente no dia em que sai o dado do PIB. Eu senti, sinceramente, que nós estamos ficando vacinados com esse dispositivo do bolsonarismo do governo, de sempre provocar, de jogar uma cortina de fumaça em relação aos dados concretos e materiais da nossa realidade econômica e social no Brasil. Acho que isso é um avanço. Agora, hoje eu queria ir um pouco mais além. Eu entrevistei pessoas ligadas à cultura. Quando eu falo com o Paulo Nogueira Batista também, a gente até evita falar no nome do Bolsonaro, e você também evita. Eu acho que isso é muito bom, porque realmente ele traz o debate para baixo. É muito complicado você falar do governo como esse, querer produzir algum tipo de debate qualificado sobre política no Brasil. E aí eu tô pensando justamente nisso. Quer dizer, será que chegou a hora? E eu acho que essa criatura que se instalou no poder, ela se alimenta, ele é muito carente. E ele precisa que as pessoas falem dele o tempo todo. Ele vê o Lula em Paris, ele já faz uma palhaçada para chamar atenção aqui no Brasil. Ele vê alguém se destacando, ele torna a tuitar, a fazer alguma besteira. Será que a gente aprende a lidar com esse tipo de coisa? Então, a sociedade em geral, existe uma questão didática que é espontânea. A gente vai aprendendo a conviver com essas... Até porque é novo, né? Até porque é novo na cena política brasileira alguma coisa dessa monta. Ontem, no debate que nós fizemos lá no meu canal, a gente estava conversando com o pessoal da TV Jovens Cronistas e eu estava perguntando para eles a impressão que eles tinham a respeito das populações jovens nas periferias dos centros urbanos aonde eles estão. E eles diziam, as pessoas sabem a respeito do governo do Bolsonaro, majoritariamente informadas pela mídia hegemônica, mas sabem o quê? Sabem que o sujeito distribuiu banana, sabem que tem uma história de laranja lá com Queiroz e com Flávio, mas não sabem nada a respeito da entrega da soberania. Não sabem nada do atentado contra a Seguridade Social. Não sabem nada do atentado contra o direito trabalhista. Não sabem nada de uma agenda de exclusão de direitos. Sabem sobre a agenda diversionista. E eu acho que a gente tem que batalhar para cada vez menos dar relevo à agenda diversionista. Eu até fiz uma crítica muito contundente. Eu disse, olha, nós não podemos ter uma agenda para tratar de laranja e banana. Nós precisamos dizer, olha,
tem seguridade social, tem direito trabalhista. Eu fiquei muito bem impressionado com as falas do Lula em Paris, quando ele disse, isso aí começou nos Estados Unidos no DOJ. Por que isso é legal para a sociedade brasileira compreender o que acontece? Porque nós podemos chamar um componente de coesão nacional contra uma afronta de um agente externo. Nós podemos dizer, olha, nós precisamos valorizar o trabalho, nós precisamos valorizar o componente nacional e popular em detrimento de uma agenda externa aos nossos interesses. E o Lula tocou na ferida. E eu fiz uma crítica, teve gente que não gostou, recebi umas mensagens de gente que não gostou, mas faz parte. Eu fiz uma crítica e eu disse, olha, tem muitos parlamentares no campo nacional e popular que despendem demais energia para atender a agenda diversionista. Mas a Damares, mais o Ernesto Araújo, mais o astronauta. Gente, a agenda principal, no meu modesto entendimento, é a seguinte: nós estamos vivendo um momento de ocupação estrangeira em relação aos interesses do Estado brasileiro. O interesse estrangeiro está em todas as instituições de relevo do Brasil buscando a proeminência dos seus interesses. Então, gente, a união do Brasil, do empresário que está perdendo ao desempregado, deve-se dar, na minha concepção, com a bandeira do Brasil, com a valorização do trabalho, da inclusão social e da soberania popular. Quer dizer, aí você vai dizer, mas o empresariado entra num pacote desse de soberania popular? Deveria. Porque o exemplo que foi dado nos governos nacionais e populares mostrou que todos ganharam. Agora, eu diria uma coisa, eu iria além numa questão que você está falando aí, quer dizer, de estabelecer um debate mais qualificado também. Eu acho que, lembrando, né, conversando com você, com outras lideranças, gente ligada à arte, musicistas, eu entrevistei uma pianista brasileira radicada na Bélgica, que tem um projeto social maravilhoso. A gente não falou em nenhum segundo do governo, mas a gente falou profundamente de política. E foi tão bom, é como uma desintoxicação, faz bem para a pele, faz bem para a alma, você trazer de volta uma discussão. É isso que o Lula está fazendo lá na agenda dele. Olha, Conde, o Lula está perfeito. Ele está perfeito. Por isso que ele não polemiza diretamente com o Bolsonaro também, porque ele sabe que o Bolsonaro ele já é passado de uma certa maneira, né, Fabiano? Ele representa o passado e ele é passado. Quer dizer, não importa se, inclusive, ele permanecer no governo, mas o que ele representa está no passado. Esse é um detalhe que a gente tem que saber. Passo para você mais uma vez. Eu vou abrir o seu canal aqui. Eu posso mostrar o seu canal? Porque agora tem um recurso aqui que eu posso mostrar com som. E aí, deixa eu ver se está certinho aqui. Eu vou mostrar um trechinho do seu canal. Super bonito. Olha só. 15,4 mil inscritos. Rogério Tablian está com o Lula aqui. Uma audiência maravilhosa do canal do Rogério. E aqui tem... Vamos abrir um pouquinho o debate que ele fez ontem. Ó. Boa noite, amigos. Estamos aqui para mais uma transmissão, para mais uma conversa na noite dessa quinta-feira, tendo o prazer de encontrar já a presença de muitos amigos que estão aqui nos aguardando, muitos likes. Quero agradecer os likes, quero agradecer a todos que estão nos aguardando para essa transmissão. Deixa eu avançar um pouquinho aqui. É o contraponto. Aquilo que muito provavelmente você, espectadora aqui do Tablian, eu imagino, não vá assistir nos canais da mídia corporativa. Parabéns, ficou muito legal, porque ficou essa... É o Zoom que você está usando ou é o outro? Não, eu estou usando um outro programa, mas tem recursos muito próximos, muito parecidos, né? E tem a oportunidade também de você dividir, de você fazer compartilhamento de tela. Basicamente são os mesmos. Muito legal. Eu vou, um dia você me entrevista, hein, Michel? Com certeza, com o maior prazer. Eu quero dizer o seguinte, que eu entendo, Conde, eu quero dizer isso também para que não possa parecer soberba ou arrogância da minha parte em relação a essa questão da agenda. Quando a gente fala na nossa mídia alternativa, na nossa mídia democrática, na nossa mídia defensora do Estado de Direito, nós estamos falando mídia do contraponto. Nós temos que enfrentar várias dificuldades. Primeiro, a assimetria. E depois nós precisamos chamar as pessoas para que elas tenham interesse e se envolvam no debate. Então, é difícil se nós também pautarmos a ideia da discussão de temas muito profundos sem que nós atendamos essa agenda que talvez seja de conhecimento mais espraiado, que as pessoas conheçam, né? De dia a dia, de rua, de trem da Supervia, de trem da CPTM, do busão.
a gente precisa chamar as pessoas para conversar. Então, de alguma forma, a gente precisa modular a linguagem. Então, é difícil também você dizer, não podemos falar sobre banana e laranja e temos que falar sobre geopolítica, sobre soberania nacional, porque a gente, de alguma forma, tem que ter uma possibilidade de chamar essa galera, principalmente a juventude, para alguma coisa que interesse. Desde a manchete que você dá ao título que você dá à live, aos programas, até o próprio conteúdo da discussão. Então, não é uma crítica no sentido pejorativo de dizer estão produzindo conteúdo desqualificado, não. O que eu quero dizer é o seguinte, é que talvez nós tenhamos que refletir maneiras de chamar esse público e maneiras de conversar com eles a respeito do que é realmente importante. Porque quem quer que nós discutamos bananas e laranjas é a Globo, a SBT, a Record, a Band, que nós atendamos a agenda diversionista para dizer que o problema não é a entrega da soberania, não é a falta de inclusão social, não é o desemprego, não é o subemprego, não é o ataque à Previdência ou ao direito trabalhista. Que o problema é o modo de ser do Bolsonaro. Isso é o menos relevante, no meu modo de entender. Isso é o de menos. Se ele é uma pessoa grosseira, mal educada, sem formação, inoportuno, inconveniente. Isso, porque daí a gente fica personalizando demais. É aquilo que a gente lutou sempre contra, quando o Lula era presidente, preconceito contra ele, essa coisa de falar Lula analfabeto, essa loucura aqui. Não, o Lula se coloca como o maior líder do planeta nesse momento. A gente lutou contra isso. E agora a gente está embarcando um pouco nessa história de ficar ali. Evidentemente, essa criatura ele é uma profusão, né, desse comportamento que a gente abomina, que a gente acha... Mas você tem razão. Eu acho que é a espontaneidade. A grande questão, que eu acho que o próprio Lula colocou nessa agenda dele na Europa, é a espontaneidade. Por exemplo, vamos começar a falar do Lula. Anitta, ele se encontrou com o pai do Julian Assange. Quem pensaria nisso? Né? Só o Lula que teria essa... E não é uma estratégia, é espontâneo. Ele realmente está preocupado porque o Assange passa pela mesma coisa que ele passou. E vai conversar com o pai do Assange. Eu acho que isso é a espontaneidade que a gente perdeu, né, aqui no Brasil, e o Lula recobra agora com muita desenvoltura, impressionante, ainda numa situação de que você não tem líderes globais. Fala um pouquinho para a gente do Lula. E a experiência política dele, o fato de já ter ocupado 2 vezes a chefia do Executivo, o fato de ter tido um trato na liderança sindical, o trânsito que tinha em todos os setores da sociedade brasileira e mundial, dá para ele uma perspectiva diferente. Porque muita gente também, quando eu falo do novo fenômeno desse tipo de embate, que é a agenda do Bolsonaro, que é a agenda do Orbán, que é a agenda do Trump, que é a agenda, né, do Ivan Duque, essa coisa da violência, da agressão, do diversionismo, é uma agenda pasteurizada. Né? Tem aqui e tem em todos os países que estão sendo vítimas desse tipo de abordagem. O Bolsonaro é um caso assim mais exacerbado dessa situação, porque é um sujeito que pouco compreende o papel a que ele se presta. Eu tenho essa impressão, sabe, Conde? Eu acho que ele não tem a dimensão da vulgaridade do papel que ele se presta. Pode ser, de vez em quando, ele até se sinta um chefão, bacana, mando prender, bater, arrebentar, mato, quebro, sabe? Mas, na realidade, ele é um títere, é um ventríloco. A hora que esses interesses internacionais determinarem, olha, chega, você já cumpriu seu papel, a gente sempre deu exemplos aqui, como o Gaddafi. Não estou dizendo que o Gaddafi ou o Saddam Hussein, por exemplo, tivessem se prestado esses papéis, mas eles tentaram conversar com o Ocidente. Né? Claro. Tentaram. E o que aconteceu depois que o Ocidente achou que eles não eram mais oportunos? Primeiro, o Gaddafi foi recebido com o tapete vermelho pelo Berlusconi, pelo Sarkozy, pelo Tony Blair, pelo Obama. Quando o Ocidente achou, olha, não serve mais, lincharam o homem no meio da rua. Eles vieram buscar o Noriega aqui de helicóptero para levar para uma prisão perpétua. E eu acho que o Bolsonaro não tem muita dimensão. O destino do Bolsonaro, ele me parece traçado já. São as cortes internacionais. Ele vai... Se ele der muita sorte, mas muita sorte, é um autoexílio em Miami. Alguma coisa dessa natureza. Olha, é muito curioso que a gente tenha de se deparar. Acho que é um aprendizado muito grande. Acho que o Lula, quando ele diz assim, não, o impeachment de Bolsonaro não pode tirar um presidente só porque a gente acha que não gosta dele. Eu acho que o Lula tem também um sadismo assim que só os grandes gênios têm. Por quê? Ele está dizendo, entre outras coisas, o seguinte: vocês fizeram isso,
Isso é problema de vocês agora. Podem resolver aí essa elite, empresariado brasileiro, Rede Globo, Folha de São Paulo. Vocês é que tem de ver agora como é que vai aguentar esse cara. Esse cara está sendo hostil a vocês o tempo todo, saiu do controle, agora vocês querem que eu venha pedir... Porque se o Lula pedir para tirar o Bolsonaro, a coisa muda de figura, mas ele não vai fazer isso. E eu acho que ele está vendo uma coisa que essa semana a gente conversou, foi na terça-feira, na terça ou na quarta, nós conversamos sobre isso no 247. E eu exteriorizei minha impressão, como eu tenho exteriorizado todos os dias no meu canal, que é a questão que seria o pós-impedimento do Bolsonaro. Vocês já imaginaram, a gente teve a oportunidade acho, de falar sobre isso aqui na semana passada, a Vera Magalhães, o Gerson Camarote, a Miriam Leitão e os editorialistas dos jornalões falando a respeito de uma democracia vigorosa que prestigiaria o Guedes e o Moro, com o Mourão à frente. Eu tenho a impressão que o Lula tem essa perspectiva. Que se nós embarcarmos numa agenda de tirar o Bolsonaro, mas de não atacar a agenda que está sendo patrocinada no momento no país, eu não sei se sinceramente, eu não sei se é negócio. Eu não sei se é negócio para os movimentos nacionais e populares, porque pode reforçar. Nós podemos ajudar a empurrar um carro que nós não vamos ser convidados a embarcar depois que ele pegar. Sabe? Nós vamos empurrar e depois o pessoal vai falar tchau, acelera e larga você lá. Sabe? E a Vera Magalhães, a Andréa Sadi, essa gente que está dizendo que é defensora da democracia, mas eu tenho certeza que apertou 17 lá no segundo turno de 2018. Eles não vão dizer, muitos deles dizem que votaram no Amoedo, né? O Amoedo deve ter ganho a eleição e deve ter havido uma fraude gigantesca, porque eles dizem que votaram no Partido Novo e no segundo turno votaram nulo, né? Mas votaram no Bolsonaro, votaram, fizeram campanha, fizeram editoriais nos jornalões. Se fica o Mourão, eles vão dizer agora a democracia está vigorosa com as instituições funcionando a pleno vapor e vão dizer que tem que prestigiar Moro e Guedes. Muda alguma coisa? Eu acho que agudiza para a gente a perspectiva de retomar o manche no Brasil. Eu acho que o Lula, quando fala a respeito de uma eventual não prioridade em relação à demanda de tirar o Bolsonaro, ele pensa nisso. Ele sabe o que é a agenda do Mourão, do Moro e do Guedes. Nós vamos tirar o Bolsonaro, vamos empurrar um carro que está atolado, e quando o carro pegar, a gente vai ficar lá vai ficar no meio da lama. Eles vão falar, valeu, muito obrigado por vocês terem ajudado a empurrar o carro, agora vamos a pé para casa. Exatamente. Anitta Blian, deixa eu vir aqui um pouquinho para o bate-papo. A gente está indo aqui para o bloco final, Vera Teixeira dizendo, Conde, o programa com a Silvia Tereza foi lindo, emocionante, virou uma pessoa do nível dela fazendo programa social. É isso aí, precisamos de ser humanos mesmo. A Vera está dizendo do programa que eu entrevistei a pianista Silvia Tereza aqui no canal do Conde. Obrigado, querida Vera. Patrícia Dutra dizendo, o foco é este mesmo, estamos no meio de uma guerra híbrida, fomos invadidos pelos Estados Unidos, o Brasil está ocupado. Loba Guará escutando essa dupla com Raul Seixas ao fundo para inspiração. Valeu, Loba. Sônia Mourão, foi excelente programa do Anitta Blian com os meninos dos Jovens Cronistas. Deixa eu descer mais um pouquinho aqui no comentário. Patrícia Dutra, opa, correu aqui. Deixa eu ver se eu consigo recuperar. Agora correu muito, não consigo mais. Bom, eu quero mostrar aqui para vocês a matéria que está no canal no lula.com, só para pegar uns trechinhos. Eu vou abrir aqui para a gente, da fala do Lula com as lideranças religiosas, né? Em visita ao Conselho Mundial de Igrejas, Lula afirma parceria para combater a indiferença e a desigualdade. Eu estou achando tão bonito isso, né? E ele diz coisas, olha só que forte isso que ele diz, vim trazer um testemunho, o de que é possível resolver o problema dos pobres no mundo, não é teoria, enfrentar ou não a fome é uma decisão política, ponto. Ele diz, explico que sou contra as igrejas serem partidarizadas. Acho que na hora da eleição, os pastores votam com a consciência deles, mas na pregação eles têm que defender os mais pobres, os esquecidos, os marginalizados. Essa é a causa de Jesus Cristo. Anitta Blian, é impressionante. Estava conversando com o Paulo Nogueira Batista na quarta-feira. Além de tudo que nós já dissemos aqui hoje, existe uma lacuna na liderança global. O Lula ocupa esse espaço agora. Nenhum líder global tem o perfil que o Lula tem, o conhecimento que ele tem, a intimidade que ele tem com os chefes de Estado, com Angela Merkel, com Vladimir Putin,
com todos os grandes líderes mundiais. Eu acho que nasce um novo Lula diferente, porque quando ele era presidente ele também era aclamado no mundo todo, mas agora é diferente. Agora ele está quase que solo nessa função, nesse momento de concertação internacional. Como é que você vê? Você que gosta tanto de geopolítica, como é que você está vendo o papel do Lula nesse momento na Europa? E é arriscado, viu, Conte? É arriscado. A postura dele é uma postura muito corajosa, porque ele está se deparando com a defesa de uma agenda que tem muita gente que não quer fazer porque está intimidada. Ele poderia se eximir dessa narrativa, ele está falando a verdade, mas ele poderia dizer isso de uma forma talvez um pouco menos explícita se não fosse tão corajoso. Em Paris, na França, que tem um governo alinhado com os interesses dessa agenda dos Estados Unidos da América do Norte nesse momento. Ele disse claramente: o que está acontecendo no mundo é que a interferência dos estadunidenses com objetivos de assegurar fontes de energia, petróleo e gás, como aconteceu em quase todas as guerras dos séculos XX e XXI, até aqui, é nítida. O processo do pré-sal e a situação de correlação, que ele já vem denunciando há tempo, inclusive quando estava preso lá, ele falou: olha, foi roubado um container da Petrobras, a Petrobras foi monitorada, a gente já recomendou aqui os documentários Privacidade Hackeada, Snowden, Herói ou Traidor, né, que mostram isso, que a Petrobras foi mais monitorada, mais bisbilhotada do que a petrolífera chinesa, Rússia e indiana juntas, né? Então, é corajoso, porque capaz, aglutinador, corajoso, busca uma solução de convergência e não de violência, e poderia se eximir, porque ele fez o papel dele. Foi presidente da República exitosamente 2 vezes, elegeu sua sucessora de forma sucessiva, saiu da presidência com quase 90% de aprovação, ficou 580 dias num cárcere político absolutamente torpe, e ele poderia estar curtindo a vida dele numa boa. Acho que é um exemplo de luta. É um exemplo de luta. E quando eu falo a respeito da necessidade da gente cobrar os nossos parlamentares para que nós possamos ver a gênese do processo, eu me miro muito no espírito, no espelho do que ele está colocando, do que ele está produzindo, desde o momento que ele está dando entrevista encarcerado até o momento em que ele roda pelo mundo falando a respeito do que está acontecendo na cena internacional. No Brasil, na Colômbia, na Guatemala, em Honduras, em El Salvador, nos países do norte da África, no Magreb. Ele é uma liderança mundial corajosa nesse momento, quando muita gente nesse momento se encolhe, se exime. Diz assim: olha, essa força é muito poderosa, é perigosa, né? Então, quem não tem a dignidade e a coragem para preferir andar de pé a ficar numa posição de submissão, subserviência, vergado, se exime do debate. É aquela coisa muito cara de Fernando Henrique Cardoso, sabe? A gente vai entender depois, vamos compor, sabe o que está acontecendo, mas tem medo de enfrentar... Covardia estrutural, né? Que é um pouco nosso problema nesse momento. E eu faço assim eu faço uma leitura quando ele diz assim: quem nasceu onde eu nasci, sobreviveu até os 5 anos de idade, não teme absolutamente nada, vai além da retórica, porque esse discurso que ele está defendendo hoje o coloca, sob o ponto de vista dos olhos dessa gente que é inescrupulosa, como uma persona não grata. E ele não se intimida, não. Ele vai para cima. Porque é como ele falou no momento em que ele se apresentou em 2018. Não é a figura da pessoa física, é a ideia. E a ideia que ele tem reforçado deve servir de exemplo para todos nós brasileiros que temos alguma possibilidade de nos expressar, para que nós possamos envidar maiores esforços no sentido de mostrar: o Brasil deve se unir contra uma ocupação estrangeira, não de maneira xenófoba, mas que tem o caráter de espoliar, de explorar, né? Como dizia o falecido Brizola, eles acham que eles são espertalhões, mas eles são os bobalhões, né? Eles acham que as pessoas não vão compreender eternamente que o objetivo é de exploração, é de colocar as pessoas submissas. E a gente tem uma pessoa da envergadura do Lula falando no mundo, mostrando que o caminho pode ser diferente. Eu acho que a gente tem que reforçar a ideia, cada um com as suas possibilidades, né, dentro das suas proporções, de dizer que, olha, vale a pena exercer a dignidade. Nós podemos... Só para complementar o que você está dizendo, eu acho que o Lula tem essa coisa de estar sempre no lugar certo, na hora certa. Eu acho que todo o Moro ainda vai ser celebrado. Eu havia dito um tempo atrás o seguinte: é uma honra
ter sido perseguido pela Lava Jato. É um prêmio que você ganha ter sido perseguido por esse grupo político, por esse pessoal do Ministério Público, da Dallagnol, etc. Por quê? Porque deixa absolutamente claro da sua dignidade. Você foi perseguido por bandidos. Você foi perseguido por gente realmente sem nenhum caráter e sem nenhum tipo de apelo técnico para aquilo que eles estavam defendendo. Eu acho que eles ofereceram um Lula para o mundo agora. O Lula foi preso, prisão política, que foi notícia no mundo inteiro, recebeu visita de líderes do mundo inteiro, prêmios Nobel da Paz, e agora ele está de posse da sua significação plena. E ele, enfim, o mundo ganhou um líder global e nós perdemos um líder nacional. Eu acho que é um pouco isso, viu? Porque eu acho que o Lula ele está grande demais para o Brasil nesse momento. Sinceramente, Anita Blian, suas palavras finais para encerrar o nosso papo. Olha, só para corroborar isso, você tem esse fenômeno em El Salvador com o Funes, você tem esse fenômeno no Peru com 4 ex-presidentes da República, um que se suicidou, né? Agora, é muito provável que as provas também tenham sido adulteradas, e isso até próprios peritos da Polícia Federal têm aventado. Você tem essa situação com um sujeito que não é de esquerda, o Santos, na Colômbia, que também é objeto dessa perseguição, Rafael Correa exilado, o Glass preso no Equador, né, que fez greve de fome, quase morreu, a perseguição a Cristina Kirchner. É um fenômeno que acontece em todo o continente. Na República Dominicana, é um fenômeno que acontece em todo o continente, né? E você tem uma figura corajosa como Lula. Agora, Conde, só para concluir, eu acho o seguinte, nós temos que falar, não podemos esquecer desse julgamento em relação à suspeição do Moro, né, que tem que ser retomado. Esses processos da 13ª Vara de Curitiba têm que ser anulados. Essa 13ª Vara de Curitiba é a mesma que foi tão complacente os promotores e os magistrados de Curitiba da Operação Lava Jato, por ocasião do Banestado e dos doleiros daquela operação, que tiveram até o seu Paludo como testemunha de defesa no Rio de Janeiro, em 2011, quando o Brasil inteiro sabia que aqueles eram doleiros, foi lá o seu Paludo, o lá da Vaza Jato, o pai, o Januário lá, o pai do Deltan, foi lá ser testemunha do Dario Messer no Rio de Janeiro, para dizer que ele não tinha notícia que o Dario Messer fosse doleiro. Então, essa perseguição política ao Lula já deu o que tinha que dar. Então, vamos esperar que o Supremo Tribunal Federal, sua segunda turma, o ministro Celso de Mello, que deve ser o voto de Minerva, aí, possam ser iluminados para restabelecer um pouco da verdade em relação a essa história toda. Faço das suas as minhas palavras, querido Rogério Anita Blian. Muito obrigado ao público que acompanhou aqui o nosso papo com a Anita, Conde Anita. Meu querido, obrigado, pessoal, que puder se inscrever e no meu canal também, aqui, o canal do Conde, mas o canal do Anita também, o Twitter e o seu, tem outra rede, tem o Facebook, né? Estou no Facebook, estou no Instagram, então vem para o canal do Rogério Anita Blian, principalmente no YouTube, mas em todas as plataformas serão todos muito bem-vindos. E para o canal do Conde também, que não pode parar de crescer, Conde. Não pode parar. Gente, muito obrigado e a gente se encontra na semana que vem. Anita, valeu, querido. Abraço.